A proteção de Deus é algo que nós precisamos entender e compreender, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva espiritual, segundo o reino de Deus, segundo os valores eternos, segundo as virtudes de Deus, segundo o que Cristo fez e revelou neste mundo acerca do Pai. Nós podemos ser protegidos, nós somos protegidos por Deus, mas protegidos numa perspectiva eterna, que muitas vezes pode implicar que seremos levados para o céu. Mas nem sempre isso acontece dessa maneira. Ele pode nos proteger, assegurando que nós cumprimos ou nós vamos cumprir o nosso papel neste mundo. Mas mais do que isso, a proteção pode implicar em que seremos a oferta de Deus em favor do mundo, para que as pessoas envolvidas possam conhecer a Deus. Nós precisamos entender que diferentes situações requer e irão ser realizadas ações diferentes em nosso favor, protegendo-nos para que a vontade de Deus se cumpra. Com Paulo foi diferente? Não foi diferente. Teve a situação, por exemplo, com o governador Félix, onde ele poderia ter sido condenado, mas foi protegido, mas continuava preso. Isto não mudou a sua realidade. E sofreu e padeceu ainda pela frente, como iremos ver. Diz lá em Atos 25, verso 16, mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. É isso que nós precisamos entender. Deus estava protegendo quem? A Paulo do quê? De ser morto pelos judeus. Mas isso quer dizer que Paulo estava livre? Não. Tanto que Paulo nós conhecemos, pelo que já lemos, que ele ficou 2 anos preso. E o governador, numa ação de corrupção, querendo tirar dinheiro dele. Mas nós sabemos o que acontece e o que Deus faz. Por isso a gente não precisa temer. Nós precisamos aprender que Deus usa dos recursos, usa deste mundo para nos proteger, usa das pessoas deste mundo para nos proteger, para cumprirmos o seu plano, seu propósito e seu querer. E Ele provê todo o sustento que nós precisamos. A gente precisa entender essas coisas. Precisamos compreender que tudo que fazemos não necessariamente ocorrerá segundo o que nós planejamos, mas se queremos a vontade de Deus e se buscamos essa vontade, Ele nos conduzirá nessa vontade, não da maneira que muitas vezes desejamos ou planejamos. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e viver a plena vontade de Deus, fazendo e vivendo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus para sermos o instrumento que Ele planejou. Mas antes de mais nada, nós nos alegrarmos com o momento, vivermos plenamente toda a vontade de Deus, revelando toda a alegria de pertencer a algo que seja eterno e desejarmos ardentemente que as pessoas à nossa volta possam conhecer dessa vontade, conhecer e ter o entendimento iluminado para conhecer a Deus. A gente precisa compreender essas coisas na perspectiva de Deus, segundo os valores eternos, segundo o modelo e o exemplo de Cristo, sendo instrumento de justiça e expressão da vontade de Deus neste mundo, como filhos amados, não como religiosos. Que a gente possa buscar esse entendimento, buscar essa compreensão, desejar ardentemente conhecer o Pai, conhecer a Cristo Jesus, sermos seus imitadores e revelarmos o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.